Alguns consideram esse livro de Apocalipse apenas como um livro histórico, mas já mencionamos que se trata de um livro profético. É um livro profético. Mas aqui por essa saudação, nós vemos que, muito mais do que um livro profético, é uma carta. Trata-se de um escrito pessoal. Um escrito que mostra a proximidade do autor com os leitores. Então, não meramente uma profecia, mas uma carta. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus nos tratasse apenas na justiça, o que nos competia era a morte eterna. Por causa do nosso pecado, seríamos julgados e condenados. Mas a graça de Deus se manifestou. Então agora João pode dizer, graça e paz a vós outros. Não teríamos paz, irmãos, se não houvesse a manifestação da graça, desse favor imerecido. Não há paz sem graça. Mas porque nós temos a graça, agora temos paz da parte de Deus. Graça e paz a vós outros. Agora, daqui em diante, vai nos manifestar acerca da Trindade. Vai nos falar acerca do Pai, do Espírito e do Filho. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isso diz respeito ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e que há de vir. Moisés perguntou ao Senhor, qual é o seu nome? Quem direi que me enviou? Deus disse para ele, diga-lhes, eu sou. Eu sou, me enviou. Deus, eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Então aqui nos diz da parte do Pai. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Que nos fala da plenitude do Espírito Santo, se manifesta em 7. O número 7 também nos fala da perfeição. Mantenha aí aberto, vamos para Isaías capítulo 11, 2. Ali nos escreve o que são esses 7 Espíritos, quem são? Isaías 11, 2. No versículo 1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jesus é do tronco ou das raízes? Jesus é do tronco de Jessé ou raiz de Jessé? Mas se ele é descendente de Jessé, como é que ele é raiz de Jessé? Porque Jesus já existia, irmãos, de tempos eternos. Manifestou na família de Jessé, família de Davi, como raiz, como tronco. Mas por ser eterno, ele então antecede, ele é raiz de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui está falando de Jesus Cristo. 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 espíritos que estão diante de Deus. Então, o Espírito Santo se manifesta dessa maneira aí. O Espírito Santo veio sobre Jesus. A vinda do Espírito Santo sobre Jesus foi o sinal que Deus deu para João Batista. João Batista não sabia quem é o Messias. Deus, quem é o Messias? O Messias era parente, físico,
parente de sangue de João Batista. Mas não tinha sido revelado para ele. Deus deu um sinal: aquele sobre quem vires pousar o Espírito Santo é esse. E João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus no dia em que João o batizou. Voltando para o Apocalipse, graça e paz da parte do Pai, da parte do Espírito Santo. Versículo 5, Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo. Aqui nos fala do Filho. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. João então vai nos dizer quem é Jesus Cristo. João identifica Jesus Cristo como sendo fiel testemunha. No original, fiel mártir. O que é necessário para uma pessoa ser fiel testemunha? Se uma pessoa comparece em juízo para declarar aquilo que viu, aquilo que sabe, aquilo que presenciou, como é que ele vai ser considerado fiel? Se ele falar exatamente aquilo que viu, exatamente daquilo que sabe, sem tirar, sem acrescentar. Jesus Cristo é fiel testemunha, uma vez que representa exatamente o que Deus é. Certa vez um discípulo, podemos dizer até impaciente, imagino eu, disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente. Isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem visse Jesus, veria o Pai. Jesus é a exata expressão do Pai. Nesse sentido, Jesus é uma testemunha fiel. Ele expressa fielmente, fidedignamente o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressão exata do Pai, de Deus. Jesus expressou exatamente a vontade do Pai. Exatamente aquilo que ele ouviu do Pai, ele transmitiu. E Jesus foi fiel até a morte. Jesus é o mártir fiel, a testemunha fiel. Na palavra de Deus nós temos algumas testemunhas. Alguns que foram fiéis a Deus. Alguns que fizeram aquilo que Deus tinha dito. Moisés, por exemplo, foi fiel quando construiu o tabernáculo. Moisés seguiu estritamente a planta que Deus tinha dado. Mas em toda a vida de Moisés, irmãos, infelizmente, ele falhou. Em um momento da sua vida, ele foi infiel a Deus. Então ele não pode ter esse título absoluto de testemunha fiel. Porque nas águas, quando o povo pediu água, Deus deu uma ordem para que Moisés ferisse, para que Moisés falasse a rocha. E Moisés feriu a rocha. Tempos atrás, ele já tinha ferido a rocha uma vez. E o livro de Coríntios fala que a rocha era Cristo. Cristo não pode morrer duas vezes. Cristo só vai morrer uma única vez, para sempre. E Moisés, numa segunda situação, também de falta de água, em vez de ser fiel ao que Deus ordenou, falar a rocha, Moisés feriu a rocha. Então, a segunda vez, aquela rocha foi ferida. E aquela rocha ferida deu água. Satisfez a sede do povo. Mas Deus disse: Moisés, você não entrará na terra, porque você não me santificou. Moisés não foi fiel naquele momento. E por isso perdeu a oportunidade de entrar na terra. Ele veria a terra, mas não entraria. Foi ordenado que Josué levasse o povo em seu lugar.
Então nos diz que Jesus é a fiel testemunha, fiel mártir. Nos diz também primogênito dos mortos, o primeiro dos mortos. O primeiro dos mortos e o soberano dos reis da terra. O que significa isso? O primogênito dos mortos. Jesus Cristo, irmãos, foi aquele que inaugurou a ressurreição dentre os mortos. Mesmo? Mas outras pessoas não ressuscitaram? Lá no Velho Testamento, Eliseu não ressuscitou aquele menino? Os ossos de Eliseu não ressuscitaram aquele cadáver que caiu no seu sepulcro? Ressuscitou, reviveu. Mas no sentido de reviver e nunca mais morrer, Jesus foi o primeiro. Lázaro ressuscitou, Lázaro reviveu, mas Lázaro experimentou depois, novamente, a morte. Mas no sentido de reviver e nunca mais morrer, Jesus foi o primeiro, o primogênito dentre os mortos. Jesus abriu-nos a porta à ressurreição, à vida eterna. Fiel testemunha, fiel mártir, primogênito dentre os mortos. Primogênito nos fala, irmãos, também da primogenitura. Havia o direito do primogênito. O primogênito era aquele que lideraria, governaria na sua casa. O primogênito é aquele que ganharia o dobro dos seus irmãos. Porção dobrada na herança. Se algum de seus irmãos ganhasse 25, ele ganharia 50. Porção dobrada. E também o sacerdócio. O sacerdócio naquela casa seria do primogênito. Assim também Jesus cumpriu em si esse direito de primogenitura, o mais exaltado dentre os irmãos. Recebeu o governo, recebeu porção dobrada e recebeu o sumo sacerdócio. Não só primogênito entre os mortos, João diz também que ele é o soberano dos reis da terra. Jesus é o cabeça dos reis da terra. Se Jesus é soberano, ele é aquele que detém, irmãos, a autoridade. Mas se Jesus detém a autoridade, se ele é o soberano, o que nós vemos hoje no mundo? Como é que os reis estão agindo? Tantos e tantos reis, irmãos, agindo contra esse soberano. Os reis da terra devem se lembrar que acima deles existe uma autoridade, a autoridade de Jesus Cristo. Lá no Salmo 2, há uma ordem para que eles beijem o filho, para que eles façam aliança com o filho, porque dentro em breve a ira de Deus se manifestará. Os soberanos ou os que reinam na terra deveriam lembrar que eles são apenas delegados e que toda autoridade procede de Deus. Se alguém está na posição de reinar, de governar, de ser presidente, deve se lembrar, você está aí porque Jesus te delegou. Você responderá a Jesus. O reino do mundo pertence ao Senhor e dentro em breve ele tomará posse. Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Toda autoridade está em suas mãos. Mas se é assim, por que tanto mal, tanta violência, tanta guerra no mundo? Porque Jesus aguarda, irmãos, assentado à direita do Pai, que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E enquanto Jesus está aguardando, hoje, ele está exercendo o papel de sumo sacerdote. É só por isso. Pela longanimidade e paciência de Deus, Deus aguarda que os homens se convertam pela pregação do Evangelho. Antes do cavalo vermelho, vem o cavalo branco. Podemos aplicar, antes da guerra, vem a pregação do Evangelho. E os homens rejeitam o Evangelho, então vão sofrer com a guerra, com a fome, com a violência. Mas Deus propõe, inicialmente, paz através de Jesus, mas os homens rejeitam.
Mas a seu tempo, Jesus estabelecerá o seu reino, manifestará essa soberania que ele tem sobre todos os reis da terra, o soberano dos reis da terra. Nabucodonosor pensava que ele era o soberano. Nabucodonosor pensava que ele mandava e desmandava. Mas Deus deu uma lição para ele. Para que ele aprendesse que o céu tem domínio sobre os reinos da terra, Deus o fez pastar, comer palha, comer como os animais durante 7 anos. Nabucodonosor viveu como uma fera durante aquele tempo, para que ele reconhecesse que os céus dominam, para que ele reconhecesse a soberania de Deus sobre todo e qualquer rei da terra. Depois daqueles 7 anos, Nabucodonosor levanta os olhos aos céus, o entendimento vem para ele, e ele então louva e exalta a Deus. Dá a impressão de que ele então se converte ao Rei dos céus. Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Também assim, irmãos, o Senhor espera, Deus o Pai espera, que tenhamos também esse relatório das nossas vidas. Assim como aconteceu com Jesus, também deve acontecer conosco. Há um testemunho, irmãos, a ser dado. O Deus espera apenas que Jesus Cristo seja a sua testemunha fiel. Há um testemunho. Você também é chamado a ser uma testemunha fiel. Jesus Cristo disse para os apóstolos: esperem em Jerusalém. Vocês serão revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas. Começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até onde? Até os confins da terra. Mas Pedro e João chegaram aqui em Patos de Minas? Pedro e João chegaram na América? Então como é que essa palavra vai se cumprir? Sereis minhas testemunhas até a América. Quem que vai tomar esse papel de Pedro e João? Tiago, Tomé, Mateus? Quem vai ficar no lugar deles? Para dar testemunho, para serem testemunhas de Cristo. Você, eu. Nós também somos chamados a ser testemunhas. Nós somos chamados a ser fiéis. Assim como Jesus santificou a Deus, em palavra alguma desobedeceu ao Pai, assim também somos chamados a santificar a Deus. Temos cuidado. Não fazemos como Moisés fez, que naquele momento de ira foi infiel, não santificou o nome de Deus diante de Israel. Somos chamados a cumprir exatamente aquilo que Deus nos delegou, nos determinou. Testemunha fiel. E por ser testemunha fiel, irmãos, Jesus morreu. Também nós estamos sujeitos a morrer por causa de Deus, da palavra de Deus? A igreja sofredora, a igreja de Esmirna, o Senhor diz para eles, Apocalipse 2:10, Apocalipse 2:10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então aquilo que aconteceu com Jesus, a morte, pode acontecer também conosco. Jesus, por sua fidelidade, morreu. E você também, por sua fidelidade, pode chegar ao ponto de ser entregue à morte. Aqui a igreja de Esmirna, Jesus diz: alguns de vocês serão mortos. O diabo vai lançar na prisão alguns de vocês. Alguns de vocês serão mortos. Está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. Até que ponto chega a prova? Até que ponto, irmãos, chega a exigência de Deus? Até que ponto um servo, uma serva de Deus deve perseverar pelo Senhor?
Até que ponto? Até que ponto você vai? Até perdeu a unha do dedo? Até perder um dedo? Até que ponto você vai na sua fidelidade ao Senhor? Até que ponto você pode ser provado? Será que há a possibilidade de você ser provado até a morte? Negue Jesus ou morra. Isso pode chegar até você? Isso tem chegado na história da igreja, e mesmo hoje, a alguns irmãos? Alguns irmãos têm dado a própria vida por causa de Jesus? Tem, irmãos. Nós temos visto por aí o ódio dominando na terra. Nós temos visto por aí o ódio aos cristãos. Pouco tempo atrás nós vimos o ISIS, os islâmicos, decapitando os irmãos, filmando, exibindo para o mundo inteiro. E aqueles irmãos fiéis, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus foi fiel, por sua fidelidade, passou pela morte, mas a morte não foi o fim. E assim como aconteceu com Jesus, há também para os fiéis um reino prometido. Jesus é o soberano dos reis da terra. Então hoje nós temos aí muitos delegados para expressarem a autoridade desse Jesus, mas que são infiéis. Mas haverá um tempo em que o Senhor entregará esse governo para os seus santos, para aqueles fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Noutra igreja, Jesus promete o reino. Jesus promete assentarmos no seu trono. A última igreja, Laodiceia, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus te chama, irmãos, a ser fiel. Ah, Samuel, mas é um preço muito alto. É um preço alto. Mas a recompensa é maior. Aquele que for fiel, aquele que vencer, também vai reinar. Vai reinar assim como Cristo, ressuscitado entre os mortos, recebeu de Deus o reino. Jesus Cristo recebeu o título de soberano dos reis da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, Apocalipse 1, João nos fala acerca da pessoa de Jesus, quem ele é. Mas também vai nos falar o que ele fez, o que ele faz. Apocalipse 1, versículo 5, parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então o que Jesus fez? Ele nos amou. O que Jesus fez? Nos libertou dos nossos pecados. O que Jesus fez? Nos lavou dos nossos pecados, nos constituiu reino. Jesus nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. Aquele que nos ama. Ah, mas eu não sinto que Jesus me ama. Eu não sinto esse amor. Eu não sinto isso. Mas como é que Jesus provou que te ama? Pelo que você sente ou por aquilo que ele fez? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós. Ninguém tem maior amor do que este, dar a vida em favor dos seus amigos. Embora você não sinta, talvez você não sinta o amor de Jesus, mas você tenha bem certo algo objetivo. O fato, ele morreu por você.
A cruz mostra que ele morreu por você. Aqui, João nos diz que ele nos lavou, algumas versões diz, nos lavou dos nossos pecados. Outra versão diz, nos libertou dos nossos pecados, pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Nós já dissemos isso outras vezes. Abraão, irmãos, foi testado. Deus pediu que Abraão derramasse o sangue de seu filho Isaque. E Abraão estava mesmo disposto a matar Isaque. Mas Deus impediu. O pai impediu que Abraão matasse seu filho amado. Mas Deus, o pai, não foi impedido. E Deus, o pai, sacrificou seu Isaque, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos lavou dos nossos pecados, irmãos, não com sangue de bodes. Lá na lei usava-se sangue de animais, mas Jesus nos lavou dos nossos pecados pelo seu próprio sangue. Pois nos ama e nos libertou dos nossos pecados, como cantamos. Pois nos ama e nos lavou dos nossos pecados. Então João pode dizer bem firme, graça seja a vocês. Vocês foram lavados pelo sangue de Cristo. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Tirou-nos dos nossos pecados e não apenas isso, nos fez reis. Que obra, que graça, irmãos. A graça de Deus se mostrou salvadora. Paulo diz, fiel essa palavra, digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Há salvação para o principal dos pecadores. Irmãos, na genealogia de Jesus, aparecem algumas mulheres, aparecem 5 mulheres, e uma delas, Raabe. E qual o cartão de visita que Deus deixou para essa mulher? Às vezes você pega algum cartão de visita. Fabiano, estofados reais. Fabiano, estofador. Eres Cláudio, construtor. Silvio, oftalmo. Raabe, leva meu cartãozinho. Se lá em Jericó você a visitou, pegou o cartão dela, levou para sua casa, o que está escrito lá? Raabe. Lembra não? Prostituta. Raabe a meretriz. É assim que Hebreus capítulo 11 trata, Raabe meretriz. Mas precisava lembrar disso? Precisava lembrar disso? Mas lembrou. Para mostrar a graça do Senhor. Ela é colocada ali na linhagem de Mateus capítulo 1. Uma das poucas mulheres mencionadas, Raabe. E através dela, Jesus Cristo virá. A genealogia de Jesus encontra com essa prostituta. E ela vai casar, irmãos, com um príncipe de Judá. Jericó, então, é tomada por Josué, pelos filhos de Israel. Mas Raabe, por anteriormente ter protegido os espias, ela então coloca um tecido vermelho na sua casa. Ela morava no muro, na casa no muro. Quando os soldados vem aquele tecido vermelho. Então protegem Raabe e todos que estavam dentro da sua casa, a família de Raabe. E já de posse da terra, Raabe, então, vai se unir a um príncipe de Judá. E daí virá Boaz. Boaz é filho dela. E quem é esse Boaz? Boaz é um dos personagens principais do livro de Ruth. Poderíamos dizer que ele destaca nesse livro mais do que Ruth. Boaz é aquele que vai então assumir
Ruth como esposa. Ele então vai casar com Ruth, a estrangeira. Boaz, que era filho de uma prostituta, vai manifestar misericórdia por aquela que era estrangeira, Ruth. Raabe, Ruth vão participar da genealogia de Jesus. Jesus nos lava dos nossos pecados e nos faz participar da família real. Raabe, Ruth, tem agora participação na família real. Daí vem Davi, de Davi vem então o Salvador, que é Jesus. Pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino. Nos purifica dos nossos pecados. E agora nós temos, irmãos, participação como reis e rainhas de Deus. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6, Apocalipse 1. Nos constituiu reino. Nos constituiu reino. Para isso, irmãos, fomos purificados dos nossos pecados, fomos reconciliados com Deus para reinarmos. Esse é o plano inicial de Deus para com Adão. Quando Deus fez o homem, Deus diz: dominem, dominem. Deus entregou a sua criação, a obra das suas mãos, para Adão. Mas infelizmente, Adão pecou e veio Satanás, usurpador, e tomou o reino. Mas agora em Cristo, aquele plano original de Deus, nós restabelecemos. Nós reinamos em vida. Reinamos. O reino de Deus já começou dentro de nós, mas haverá um dia que será externo. E o reino de Deus alcançará toda a terra. E Jesus reinará sobre essa terra 1000 anos. E nós reinaremos com Ele. Mas de antemão, nós já podemos manifestar essa vontade de Deus, esse domínio de Deus. Jesus Cristo diz: eu dou para vocês autoridade, eu dou para vocês poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus nos deu, irmão, poder sobre todo poder das trevas. A palavra de Deus nos diz: resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Graças a Deus que em Cristo somos mais que vencedores. Nos constituiu reino. Nos constituiu reino. Em toda situação nós podemos reinar. Em toda situação podemos reinar. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, na angústia, na fome, sim, podemos reinar. Vamos para Mateus capítulo 5. Versículo 2, e ele passou a ensiná-los dizendo, Jesus passou a ensinar os discípulos dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então aquilo que foi porção de Jesus, também será a nossa porção. Aqui diz que Jesus passou a ensinar aos seus discípulos. Aquilo que Jesus, Ele mesmo, vivia, aquilo que Jesus experimentava, Ele agora então ensina aos seus discípulos. Todas essas características aqui, irmãos, são de Jesus. Jesus é aquele que é humilde de espírito, Jesus é aquele que chorou, Jesus é manso, Jesus é misericordioso, Jesus limpo de coração. Jesus, aquele que chamava a paz, pacificador. Jesus,
é aquele que foi perseguido por causa da justiça. Jesus passou tudo isso e agora ensina aos seus discípulos. E aquilo que aconteceu com Jesus, se formos fiéis, e acontecer conosco, também o futuro nos aguarda a mesma sorte de Jesus, o mesmo galardão. Então, assim como Jesus recebeu o galardão, honra, recompensa da parte de Deus, pois ele foi fiel, assim também aguarda a todos aqueles que forem fiéis para com Deus. Jesus nos lavou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes. Nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Você sabia que você é sacerdote? Como é que é o nome do sacerdote? É o Padre João. Não, irmãos, isso é catolicismo. No catolicismo, apenas algumas poucas pessoas são sacerdotes. Apenas alguns que recebem esse privilégio. Mas no Evangelho, Jesus Cristo constituiu todos aqueles que vieram até Ele, todos aqueles que foram perdoados, como sacerdotes. Todos nós temos esse privilégio de ministrar diante de Deus. Todos nós temos o privilégio de nos achegarmos à presença de Deus. Lá em Israel, esse era um desejo de Deus para todo Israel. Mas sabemos que Israel pecou naquele episódio do bezerro de ouro. E porque apenas a tribo de Levi foi fiel ao Senhor, o sacerdócio então foi exclusivo para eles. No plano original de Deus era para todos Israel, mas só uma tribo ficou encarregado. Agora, todos nós temos esse privilégio de sermos sacerdotes diante de Deus. E qual é o nosso serviço agora? Qual é o nosso serviço sacerdotal? Vamos para Romanos capítulo 12. Os sacerdotes, irmãos, antigamente trabalhavam no tabernáculo do Senhor. Depois que entraram na terra prometida e edificaram uma casa, eles passaram a trabalhar no templo do Senhor. E qual era as suas ofertas? O que eles traziam para o Senhor? Traziam bodes, ovelhas, animais. Traziam outras ofertas físicas para o Senhor. Mas agora nós, como sacerdotes, que vamos trazer para o Senhor? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que você tem que oferecer a Deus? Você, como sacerdote, o que você vai levar para Deus? Senhor, eis aqui minha oferta. O que é para você oferecer para Deus? O que, irmãos? Repete aí. O meu corpo. Você como é que é esse pregador? Repita comigo. Meu corpo. Algumas pessoas muito espirituais falam assim: Deus se interessa só pelo coração. Deus não está vendo a casca, não. Deus está vendo o coração. Mas aqui está falando para você oferecer só seu coração? Ou seu corpo? Seus olhos? Sua boca? Seu nariz? Todo o seu ser. Todo o seu corpo. Ofereça o seu corpo. Então Jesus nos fez sacerdotes. Uma das ofertas que nós vamos trazer para Deus, no nosso culto, o nosso corpo. Senhor, eis-me aqui, o meu corpo é seu. Corpo. Hebreus capítulo 10. Depois, se você quiser aprofundar nesse assunto de sacerdócio, leia Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.
Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui, irmãos, o escritor de Hebreus está falando figuradamente. Ele fala, entremos no Santo dos Santos. Mas onde que está o Santo dos Santos? O templo de Jerusalém foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Então onde que é hoje esse Santo dos Santos? Então é uma linguagem figurada, espiritual. Hoje Jesus Cristo diz que nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade nós podemos adorar o Senhor. Então nós somos chamados a chegar lá no Santo dos Santos. Mas o sumo sacerdote, antigamente, quando ia chegar no Santo dos Santos, tinha que passar lá fora, onde ele via o altar. Antes de entrar na casa, tinha uma bacia. Ele entrava no santo lugar. Ali tinha um incensário, tinha um candelabro, a mesa com os pães. E depois tinha um véu enorme. E ele atravessava aquele véu e chegava então no Santo dos Santos, uma vez por ano. E aqui o escritor de Hebreus então diz, chegue até lá, chegue ao mais íntimo do santo, chegue no Santíssimo, pelo sangue de Jesus. Tenha a ousadia de se aproximar de Deus pelo sangue de Jesus. Mas antes de você chegar lá, você tem que lavar seu corpo. É aquela bacia que ficava lá fora. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nenhum sacerdote poderia chegar impuro diante de Deus. Se ele contaminasse seu corpo, ele tinha que se lavar. Ele tinha que ficar algum tempo separado. Então ele deveria chegar diante de Deus, lavado com água pura. 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então não poderia haver, irmãos, isolamento, uma obra separada de sacerdote, dos demais sacerdotes. Você é um sacerdote, e os seus outros irmãos também são sacerdotes. E os sacerdotes devem estimularem uns aos outros. Devem estimular uns aos outros para quê? Para a prática do amor, para a prática de boas obras. O que nós vamos levar a Deus? O nosso corpo. O que nós vamos levar a Deus? O amor e as boas obras. 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós não podemos deixar a nossa congregação. Irmãos, o serviço sagrado era 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. E no ano bissexto, 366 dias por ano. Não poderia deixar um dia de ter o serviço sagrado no tabernáculo, no templo. Não deixemos de congregar. Você é um sacerdote, você tem que fazer o seu serviço sacerdotal. Não deixe de congregar. Imagine você, os sacerdotes, abandonando o serviço do Senhor, indo para os campos, deixando a casa do Senhor abandonada. Não podia. Não deixemos de congregar, embora isso seja costume de alguns. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, às vezes o que nos faz abandonar a congregação, abandonar o nosso serviço sacerdotal, é o pecado. Você vai preferir estar curtindo o pecado do que estar juntamente com seus irmãos, estimulando-os ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 15. Tá bom, eu não sou sacerdote, não sou sacerdote segundo Levi, não tem mais que matar animal, derramar sangue. Então o que eu vou fazer? 15. O que eu vou oferecer para Deus? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam
o seu nome. Então você é um sacerdote, você é chamado a louvar o Senhor. E aqui ele diz, sacrifício de louvor. O que você vai oferecer a Deus? Louvores. Ah, mas hoje eu não estou sentindo bem não. Já é quase meia-noite, eu estou aqui preso nessa cadeia, minhas costas estão rasgadas. O que você quer que eu faça? Você quer que eu cante? Você ia cantar numa situação dessa? Meia-noite, você está com as costas rasgadas dos açoites. E alguém chega para você e fala assim, lá de fora da grade, canta. Você não é homem de Deus não? Você não é mulher de Deus não? Canta agora. Canta. E Paulo e Silas estavam fazendo o quê? À meia-noite, presos em Filipos, louvando o Senhor, oferecendo louvores ao Senhor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então você, como sacerdote, traga agora a sua oferta, o seu corpo, traga o amor, traga as boas obras, traga louvores ao Senhor. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Irmão, sempre é prazeroso fazer o bem? Sempre ajudar as pessoas é algo que satisfaz? Na hora ali, vai lá trocar a fralda daquele menino? Hã? Vai lá ajudar aquela irmã a passar aquela montanha de roupa? Sempre a prática do bem, na hora, te traz prazer? Não, irmãos, não traz. Tanto é que alguns negligenciam. Então o escritor está dizendo, não esqueçam, não negligenciem, não deixem a prática do bem. Tenha esse hábito de fazer o bem. Ah, mas eu não estou me sentindo bem para fazer o bem. Precisa sentir bem para fazer bem? Seria bom que fosse, né? Toda a nossa oferta fosse de amor. Paulo fala, se eu oferecesse o meu corpo e não tivesse amor, não adiantaria nada. Seria ideal, né? Bom, que sempre fizéssemos o bem. Sempre praticássemos o bem. Lá em Provérbios, irmãos, diz que a fome do trabalhador o faz trabalhar. Segunda-feira, você acorda e você tem que ir para o trabalho. Você vai sentindo bem ou sentindo mal? Sentindo bem ou sentindo mal? Você vai trabalhar? Ah, não, hoje eu não estou sentindo bem, não. Não vou trabalhar hoje, não. Você é autônomo? Você é seu próprio patrão? Mas se você bate ponto, quer sentindo bem, quer sentindo mal, você vai lá bater ponto. Você tem que trabalhar lá as 40 horas semanais, 44, não sei. Você tem que ir lá trabalhar. E por que as coisas de Deus é diferente? Sábado, 7:30 da noite, tem reunião. Não estou sentindo bem. Hoje eu não vou não. No outro sábado, estou sentindo bem, mas hoje também não vou não. Irmão, não é assim, irmãos. Será que uma mãe que não é desnaturada vai dar alimento para o bebê só na hora que está sentindo bem? Uma mãe que não é desnaturada vai preparar comida para os filhos, para o marido, só quando está sentindo bem? Claro que não, irmãos. O próprio dever, a própria obrigação constrange a isso. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Ou, você me ajuda, eu te ajudo. Irmãos, a nossa conta não é só crédito não, também tem débito e crédito.
Tem umas pessoas que querem ter só crédito. Como os filhos da sanguessuga, dá, só fica chupando sangue. E não oferece. É mútua a cooperação. Eu te ajudo, você me ajuda. Agora, aqueles que só querem ser ajudados e reclamam quando não são ajudados. Nunca reclamam quando deixam de ajudar. Não ajudei a limpar o local essa semana, estou muito triste. Não vou nem dormir à noite. Os irmãos nem me deram oportunidade para eu arrumar as cadeiras, para eu limpar. Ninguém me chamou. Chamou, viu? Todos vocês são chamados para ajudar. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. E aqui o escritor diz, irmãos, algo surpreendente. Pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha, quem ia imaginar que eu ajudar os irmãos agradaria a Deus? Eu ajudar os irmãos seria como um sacrifício diante de Deus. Deus considera assim. Deus considera essa sua oferta, essa sua ajuda, como uma oferta para Ele mesmo, como um sacrifício para Ele mesmo. Com tais sacrifícios, Deus se compraz. Graças a Deus, Ele nos fez reis e nos fez sacerdotes. Todos podemos nos achegar à presença de Deus. Mas hoje, diferente de animais, Deus espera, irmãos, que você ofereça a Ele o seu próprio corpo, que você ofereça a Ele louvores, que você ofereça a Ele boas obras, que você ofereça a Ele a sua cooperação com os demais sacerdotes, a sua cooperação com os santos de Deus. Amém? Até aqui por enquanto. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.